Olá, nesse vídeo nós vamos dar continuidade à discussão dos vídeos anteriores, nos quais nós discutimos a relação entre desvio padrão e rentabilidade de uma carteira de ativos. Nesse vídeo nós vamos tomar essa relação como dada e nos perguntar se existe alguma forma de caracterizar a escolha ótima de um investidor, qual que é a carteira que ele deve escolher entre um conjunto de carteiras de ativos disponíveis. Apenas para recordar muito brevemente, né, o que a gente havia visto nos vídeos anteriores, nós estávamos trabalhando com modelos, né, em que eu tinha N ativos em um determinado mercado e cada ativo teria uma rentabilidade esperada R minúsculo barra RI, né, e eu teria uma matriz de covariância entre essas rentabilidades, que seriam dados pelos coeficientes sigma e j, né, a covariância entre a rentabilidade do ativo I e do ativo J, e o que nós caracterizamos, nós mostramos, né, que uma carteira de ativos na qual cada um dos ativos ele tem um peso WI, tá? Ela vai ser caracterizada por uma rentabilidade esperada R barra igual a somatório de WI, o peso do ativo, vezes R barra, a rentabilidade esperada de cada ativo, portanto, uma média ponderada das rentabilidades esperadas do ativo, e a variância dessa carteira seria dada por esse produto matricial, né? O vetor de preços, expresso na forma de uma matriz linha, multiplicada pela matriz de covariância e pós-multiplicada pelo vetor de preços, agora expresso na forma de uma matriz coluna, ou se vocês quiserem, na forma de somatório dessa maneira. E uma pergunta que nos fizemos, né, e investigamos a resposta dessa pergunta através de uma simulação numérica e depois através de uma abordagem matemática mais rigorosa, era para cada nível de rentabilidade pretendido para a minha carteira de ativos, qual seria a variância mínima, né, que eu precisaria arcar para atingir aquele nível de rentabilidade. E a resposta que a gente obteve nos deu a seguinte informação. Primeiramente, que eu teria uma regra, né, para calcular essa carteira de ativos de variância mínima e consequentemente, a variância mínima, que seria através de um cálculo matricial que a gente já trabalhou no R, já trabalhou no Excel, eu não vou me debruçar muito sobre ele aqui, tá? Mas a segunda resposta, ela tinha uma interpretação gráfica e dizia que a relação entre a rentabilidade esperada de uma carteira de ativos e a variância mínima para atingir aquela rentabilidade esperada, graficamente seria expressa na forma do lado de uma hipérbole, tal como a descrita nesse gráfico aqui. Essa hipérbole ia ser chamada, a gente conhece ela pelo nome fronteira de variância mínima. Então vamos dar uma primeira resposta à pergunta que a gente se colocou no início do vídeo, né, agora há pouco, que a gente pode caracterizar alguma coisa da escolha ótima do nosso investidor? Bom, alguma coisa que a gente pode caracterizar é que ele vai tentar se posicionar sobre a sua fronteira de variância mínima. Não tem porquê, se eu tiver um investidor que não gosta de risco, não gosta de desvio padrão mais elevado, não tem porquê ele escolher uma carteira de ativos à direita da fronteira de variância mínima, visto que ele conseguiria, né, com a mesma rentabilidade, obter um risco menor escolhendo uma carteira de ativos sobre a fronteira de variância mínima. E ele não consegue escolher uma carteira de ativos que tenha a mesma rentabilidade que uma carteira de ativos sobre a minha fronteira de variância mínima, mas um desvio padrão menor, simplesmente porque todas as carteiras de ativos ou estão sobre a fronteira de variância mínima ou à direita dessa fronteira de variância mínima. Isso daqui é um resultado que a gente já havia obtido, né, nos vídeos anteriores, tá? Então, de uma maneira geral, a primeira resposta que a gente pode dar é o seguinte: olha, eu sei que o nosso investidor vai escolher sobre essa fronteira de variância mínima. Mas onde ele vai escolher? A resposta vai depender das preferências do nosso investidor. Por exemplo, né, o nosso investidor ele pode ter, tá, curvas de indiferença que façam com que a curva de indiferença mais elevada, né, dele, que ainda tenha ponto em comum com a fronteira de variância mínima, seja, por exemplo, algo como essa curva aqui. Então, esse investidor investiria, tá, em uma carteira, né, que teria essa combinação de rentabilidade, vamos chamar isso aqui R barra
estrela, né, da nossa carteira ótima, e desvio padrão, chamar sigma estrela, tá? Mas eu poderia ter um outro investidor, né, que tivesse preferências diferentes e escolhesse investir, tá? Vamos supor a curva de indiferença mais elevada dele, que ainda tivesse ponto em comum com a nossa fronteira de variância mínima, fosse essa, esse seria o ponto em comum, né? E nesse caso aqui ele escolheria, né, uma carteira de ativos com desvio padrão. A gente pode chamar aqui de sigma 2 estrelas e uma rentabilidade esperada, como essa aqui, né? R barra 2 estrelas. Então eu não sei, né, em que ponto da minha fronteira de variância mínima eu posso localizar. Tá? Porém, né, isso ocorre porque eu estou assumindo que essa seja a minha fronteira de variância mínima. Antes de prosseguir, só fazer um comentário. Eu não sei em que ponto da minha fronteira de variância mínima o nosso investidor vai se localizar, mas desde que os nossos investidores eles prefiram, né, carteiras com risco menor, mantida a rentabilidade, a gente sabe que ele vai se posicionar, qualquer investidor vai se posicionar no ramo ascendente, né, da nossa fronteira de variância mínima, que é a chamada fronteira eficiente, né, do nosso investidor, tá? Então deixa eu só apagar aqui o nosso último esboço, né? Então ele vai se posicionar, tá, apenas no ramo ascendente, né, da nossa fronteira de variância mínima. Isso eu posso afirmar. Agora, vamos fazer uma hipótese adicional. Vamos assumir que o nosso investidor ele se defronta com um mercado de ativos no qual existe um ativo livre de risco. Tá? Isso aqui é uma hipótese importante, né? Um ativo livre de risco, tá? E vários ativos com risco. Tá? E nesse caso aqui, a gente pode, de certa maneira, dividir, tá, a escolha do nosso consumidor em duas partes, digamos assim. Né? Como se ele tivesse feito a escolha em duas etapas, ou vamos supor, ele tem uma escolha ótima, tá? Mas essa escolha ótima, ela vai ter dois componentes, tá? Um componente, tá, uma parte dessa carteira vai ser investida no ativo livre de risco, tá? E a outra parte dessa carteira vai ser investida, né, em ativos com risco. Tá? A análise que a gente pode fazer é o seguinte: a gente pode então decompor de alguma maneira, tá, a escolha do nosso investidor em duas partes. Primeiro, ele pode se perguntar o seguinte: a parte da minha carteira que eu vou dedicar ao investimento nos ativos com risco, né, qual que deve ser a composição dessa? Então ele vai dividir a carteira de ativos dele, de fato, em dois pedaços, tá? Uma carteira de ativos em ativos com risco, né? Com investimento exclusivamente em ativos com risco, tá? E o investimento no ativo livre de risco. A carteira final é uma combinação dessas duas carteiras. Eu sempre posso fazer isso, né? Na verdade, eu sei que ele vai ter na sua carteira final ativos com risco e ativos livres com risco. Mas vamos olhar, né, como se essas decisões fossem separadas. Depois a gente compõe a carteira final dele como a gente deveria compor. A gente vai ver que isso nos leva a uma certa regularidade na escolha dos nossos investidores no que diz respeito, tá, à composição da parcela da carteira desses investidores investidos no ativo com risco. Para entender isso, vamos imaginar que essa hipérbole aqui seja a nossa fronteira de variância mínima para as carteiras compostas exclusivamente de ativos com risco. Se eu tiver um ativo livre de risco, eu tenho outra história aqui. Tá? Então vamos imaginar que o nosso investidor inicialmente diga o seguinte: olha, a parte da minha carteira que eu vou investir nos ativos com risco, tá, vai estar sobre esse ponto aqui da minha fronteira de variância mínima, ou seja, vai ter essa rentabilidade esperada e esse desvio padrão, né? Então é a rentabilidade esperada aqui, R maiúsculo A barra, e o desvio padrão sigma A. Tá? E eu vou combinar, né? Então essa carteira, tá, em uma carteira que tenha exclusivamente o nosso ativo com risco, tá? Que eu estou assumindo que a rentabilidade esperada desse ativo com risco seja essa rentabilidade aqui, RF. Bem, vamos lembrar agora um resultado que a gente chegou quando a gente estava falando o que acontece quando a gente combina apenas dois ativos, né? Por quê? Porque o nosso investidor, por hipótese, pela argumentação que eu estou fazendo agora, ele escolheu que vai combinar essa carteira A com o ativo livre de risco. Então, se eu chamar a carteira A de um ativo, de fato ele vai fazer
uma combinação entre dois ativos, o ativo livre de risco e a carteira A. E o que a gente viu? A gente viu que se a gente estivesse combinando um ativo com risco com um ativo livre de risco, aquela nossa hipérbole degeneraria num par de semi-retas, né? A primeira semi-reta passando, né, pelo ponto representando a rentabilidade esperada e o desvio padrão zero do ativo livre de risco, e o segundo ponto passando, né, pelo ponto representando a combinação entre a rentabilidade do ativo com risco e o desvio padrão do ativo com risco, né? Essa daqui seria a fronteira de variância, a fronteira eficiente, né, obtida quando eu combino apenas esses dois ativos. Pois bem, vamos voltar para o nosso mundo, no qual o nosso investidor vai combinar aquela carteira de ativos RA com ativo livre de riscos, usando esse resultado agora. Então, se eu vou combinar essa carteira RA com o nosso ativo livre de riscos, né, as combinações de rentabilidade esperada e desvio padrão que eu vou conseguir obter vão estar descritas pela semi-reta que tem início aqui nesse ponto, representando a rentabilidade esperada do ativo de risco com desvio padrão zero, né, e que passa por esse ponto aqui que representa a rentabilidade esperada do outro ativo, né, com o qual estou compondo com o ativo com risco, que é a nossa carteira A. Então, na verdade, se eu combino a carteira A com ativo livre de risco, eu consigo ficar em qualquer ponto sobre, né, essa semi-reta aqui, representando, né, possíveis combinações entre rentabilidade esperada e desvio padrão. Bem, mas então, claramente, né, nesse ponto aqui, na carteira A, nosso investidor não fez uma boa escolha, né? Eu posso afirmar que ele não escolheu bem, tá, como ele vai investir a parte da sua carteira na qual ele vai investir em ativos com risco, né? Por quê? Porque se ele pegar, tá, fizer um investimento em ativos com risco em uma carteira que esteja sobre a fronteira de variância mínima, no trecho em que essa fronteira está acima dessa semi-reta, tá, o que, por exemplo, né, em um ponto como esse ponto aqui, montando uma carteira B, que tem rentabilidade esperada R/B e desvio padrão sigma B, o nosso investidor ele conseguiria, combinando, tá, a nossa carteira, nosso ativo livre de risco com essa carteira B, tá, combinações de rentabilidade esperada e desvio padrão que claramente dominam, né, as combinações entre rentabilidade esperada e desvio padrão que ele obtinha quando ele compunha a carteira A com o ativo livre de risco, né? Porque se eu compuser a carteira B com o ativo livre de risco, as combinações entre rentabilidade esperada e desvio padrão vão ser dadas pela semi-reta, que tem origem aqui no ponto representando a rentabilidade esperada do ativo de risco com desvio padrão igual a zero, que é o risco do ativo livre de risco, e que passa pelo ponto que descreve a combinação entre rentabilidade esperada da carteira B e o desvio padrão dessa carteira, essa semi-reta aqui, né? Para qualquer rentabilidade esperada que eu queira obter combinando o meu ativo livre de risco com a carteira A, tá, eu consigo, tá, uma combinação entre o ativo livre de risco e a carteira B que deem a mesma rentabilidade esperada, mas desvio padrão menor. Então, qualquer ponto sobre essa semi-reta menos inclinada, como por exemplo esse ponto sobre o qual está o meu pointer agora, né, ele é dominado estritamente, né, por um ponto que está à esquerda desse ponto e que está sobre a semi-reta que passa pelo ponto que representa a rentabilidade esperada do ativo livre de risco e desvio padrão zero, e que passa pelo ponto representando a carteira B, ou seja, todas as combinações que eu obtenho entre o ativo livre de risco e da carteira B. Não importa a rentabilidade que eu queira obter, é sempre melhor, eu sempre consigo obter a mesma rentabilidade com menor risco combinando o ativo livre de risco com a carteira B do que combinando o ativo livre de risco com a carteira A. Então eu vou dizer que a carteira B, ela domina a carteira A. E veja que independentemente de quem seja o investidor, ele prefere ficar sobre essa semi-reta associada à carteira B do que ele ficar sobre a semi-reta associada à carteira A. De fato, ele vai querer escolher uma carteira de ativos, ou colocar de outra maneira, ele vai querer fazer com que a parte da carteira dele investida em ativos com risco fique sobre essa fronteira de variância mínima dos ativos com risco, no ponto, né, no qual essa semi-reta que une esse ponto
ao ponto do ativo livre de risco seja a mais inclinada possível, né? E esse ponto aqui vai ser um ponto como esse aqui, né? Um ponto para o qual, quando eu uno, né, o ponto representando o ativo de risco e o ponto sobre a minha fronteira de variância mínima, eu obtenho uma semi-reta que tangencia por cima essa fronteira de variância mínima, né? Essa é a semi-reta mais inclinada que eu consigo obter. E esse seria o ponto que representaria a melhor combinação que eu posso ter de ativos com risco, independentemente, né, da minha aversão ao risco. Desde que eu tenha aversão ao risco, todos os investidores, se eles preverem, né, se eles estimarem que essa aqui, se eles estimarem de forma comum, né, que essa aqui é a fronteira de variância mínima, todos os investidores vão querer investir a parte com risco de sua carteira de ativos nessa carteira aqui que eu estou chamando de carteira M. É claro, né, investidores com maior aversão ao risco vão investir na carteira M, né, em um ponto mais à direita, né, com menor risco, menor desvio padrão e menor rentabilidade esperada. E investidores mais agressivos, tá, sobre essa semi-reta, né, em um ponto em que eu vou ter maior rentabilidade esperada, aceitando maior desvio padrão. Mas o fato é que todos os investidores, então, eles vão agir como se, tá, eles escolhessem. Bom, primeiro eles escolhem a composição percentual da carteira, da parte da carteira de ativos dele que vai ser investida em ativos com risco, né? Quanto cada ativo com risco vai ter de peso nessa carteira. Tá? Ele escolhe esse pontinho aqui. Depois ele escolhe que percentual da sua riqueza ele vai investir no ativo livre de risco e que percentual ele vai investir nessa carteira que eu estou chamando de carteira M, né? M aqui é para mercado, porque quando a gente estender esse modelo, colocar umas hipóteses adicionais, tá? Essa carteira aqui vai ser a carteira de mercado no modelo CAPM. Não, mas provisoriamente não, isso daqui é o nome que eu estou dando para essa carteira ótimo, tá? Então o que eu estou dizendo, todos os investidores, se eles concordam, né, na estimativa da fronteira de variância mínima, a parte com risco deles, a carteira com risco deles vai ter a mesma composição. O que vai variar na carteira de investimento de cada ativo é o peso da carteira na sua carteira final, do ativo livre de risco. Investidores com maior aversão ao risco vão dar maior peso para o ativo livre de risco e investidores com maior propensão ao risco, menor peso, né? De fato, no meu exemplo aqui, eu tenho um investidor, aqui esse com maior aversão ao risco, ele está investindo, tá, uma quantidade positiva da sua carteira de ativos no ativo com risco, né, e uma quantidade positiva uma quantidade positiva da sua carteira está dedicada à carteira ótima com risco e uma quantidade positiva ao ativo livre de risco, né? Já esse investidor mais agressivo aqui, o que ele está fazendo é tomando dinheiro emprestado, a taxa do ativo livre de risco, e investindo, né, mais do que toda a sua riqueza no ativo com risco. Mas é claro, eu posso ter todas as graduações no meio do caminho, tá? Então esse resultado aqui é um resultado importante em finanças que muitas vezes é assumido, né? Embora tenha muitas hipóteses por trás disso, né? A primeira hipótese, eu estou supondo que todos os investidores estimam, né, como fronteira de variância mínima a mesma fronteira, ou seja, eles não têm divergências, né, quanto às estimativas, à interpretação das probabilidades da matriz de covariância. E a segunda hipótese é que os investidores eles só olham para desvio padrão e rentabilidade. Então eles têm uma função de utilidade do tipo média-variância. São duas hipóteses relativamente fortes, né? Mas se isso for verdadeiro, tá? Esse resultado aqui também é verdadeiro, né? Então nesse modelo, né, é o que vai acontecer. Eu posso afirmar, se eu tiver um ativo livre de risco, todos os investidores vão compor a parte de risco de sua carteira da mesma maneira. Todos os investidores, na parte de risco da sua carteira, eles vão escolher os pesos, né, para cada ativo com risco da carteira RM. Eles só vão diferir quanto, né, o peso que eles vão dar ao ativo livre de risco. Bem, como eu estava falando, né, os nossos investidores vão querer a carteira de ativos, né, vão querer investir
nos ativos de risco de acordo, né, com essa carteira aqui, que seria a carteira ótima, na parte de ativos com risco. E essa carteira ela tem a característica que quando eu uno essa carteira, né, ao ponto representando o ativo livre de risco, eu obtenho a semi-reta mais inclinada possível, né, entre todas as possíveis semi-retas que unem, né, o ponto representando o ativo livre de risco e qualquer ponto sobre a minha fronteira de variância mínima, né. Bom, o que significa a inclinação dessa semi-reta? É essa inclinação que eu quero escolher a maior possível. Bem, a inclinação dessa semi-reta, né, ela é igual ao quê? É a diferença, a gente pode pensar isso aqui a gente pode pensar, é a inclinação dessa semi-reta aqui. Eu posso olhar para esse triângulo retângulo, né, que vem aqui. Os segmentos de reta não estão muito retos, mas enfim, né, esse triângulo retângulo aqui, tá? A inclinação da nossa semi-reta é a tangente desse ângulo aqui, né? É o cateto oposto a esse ângulo, que a gente pode dizer é RM menos RF, né? Dividido pelo cateto adjacente, que é sigma m, né? Então a tangente desse ângulo aqui é Rm menos Rf sobre sigma m. Eu quero escolher, né, a carteira de ativos sobre a minha fronteira de variância mínima, para a qual a diferença entre a rentabilidade esperada dessa carteira e Rf, dividida pelo desvio padrão dessa carteira, seja o máximo possível. Tá? Essa razão, né, é entre a diferença da rentabilidade esperada de uma carteira, R, tá, barra, vamos chamar aqui X, tá, de uma carteira X qualquer, tá, e RF, né, a carteira, o ativo livre de risco, dividido pelo desvio padrão dessa carteira X aqui, é chamado índice de Sharpe. Índice de Sharpe. Dessa carteira, tá? Então o que a gente quer fazer é escolher a carteira sobre a nossa fronteira de variância mínima que tenha o maior índice de Sharpe possível. Se todos os investidores, novamente repetindo que é um resultado importante, né, que a gente chama isso aí de um teorema da separação, né? A composição do investimento dos nossos investidores, pelo menos um aspecto dela, não depende das preferências dos investidores, né? Se todos os investidores concordam com a estimação, com a estimativa que é feita da fronteira de variância mínima, e todos os investidores têm utilidade do tipo média variância, todos os investidores vão concordar com qual que é a composição ótima da carteira de ativos, da parte da carteira de investimento deles, que está investida exclusivamente em ativos com risco. Tá? Então, pelo menos nesse aspecto, todo mundo gostaria de fazer o mesmo pacote de investimentos. Né? Num outro aspecto, né, sobre quanto da minha riqueza eu vou investir no ativo livre de risco, né, e quanto eu vou investir nessa carteira alternativa, aí sim eu vou ter uma diferença entre investidores. Investidores mais conservadores, com maior aversão ao risco, vão investir mais no ativo livre de risco. Investidores mais propensos ao risco vão investir menos no ativo livre de risco e podem eventualmente, como no exemplo que eu desenhei aqui, né, vender a descoberto o ativo livre de risco. E como eu encontro essa carteira ótima? Bom, a carteira ótima é a carteira que maximiza o índice de Sharpe. Então eu quero, nessa carteira de investimentos exclusivamente em ativos com risco, escolher o peso de cada ativo com risco que faça com que eu obtenha o maior índice de Sharpe possível. Né? Então, para fazer isso, vamos usar um pouquinho de matemática. Então, o nosso problema é maximizar, é escolher, né, um vetor de pesos que maximize o nosso índice de Sharpe. O nosso índice de Sharpe é a rentabilidade esperada da nossa carteira de ativos, que é a função, é claro, desse vetor de pesos, menos a rentabilidade do ativo livre de risco, dividido pelo desvio padrão da nossa carteira de ativos. Essa é a nossa função objetivo. E a nossa restrição é que a soma, né, dos pesos de todos os ativos deve ser igual a 1. Então eu posso montar, né, um lagrangiano para o nosso problema, o lagrangiano do nosso, assim, só em outra notação, né, eu posso também escrever aqui, né, que a rentabilidade esperada da nossa carteira de ativos
sobre o desvio padrão, né, da nossa carteira de ativos, pode ser expressa dessa maneira, né? Aqui eu tenho a média das diferenças das rentabilidades esperadas de cada um dos ativos vezes o peso de cada ativo, eu somo tudo isso, eu desconto o RF, eu tenho, né, a diferença entre R barra menos RF. E aqui eu tenho, né, a somatória da somatória, né, dos pesos de dois ativos multiplicados pelas covariâncias entre esses dois ativos. Se eu faço essa dupla somatória, o que eu vou ter é a variância da minha carteira de ativos. Quando eu tiro a raiz quadrada disso, eu tenho um desvio padrão. De fato, essa fórmula aqui é mais fácil para a gente ver a nossa condição de primeira ordem, né, para derivar a nossa condição de primeira ordem. E aqui está a nossa restrição, tá? Então, o nosso lagrangiano, né, é esse aqui, tá? É a nossa função objetivo, né? Aqui eu pus um lambda, talvez fosse mais adequado a gente colocar um menos, mas enfim, é indiferente porque aqui eu estou sobre eu tenho que atingir essa restrição com condições de igualdade, então eu pus aqui menos o multiplicador de Lagrange que multiplica a nossa restrição expressa em termos de igualdade a zero. Como vocês sabem, né, as condições de primeira ordem são atendidas quando as derivadas parciais do nosso lagrangiano em relação a cada uma das variáveis de controle seja igual a zero. As nossas variáveis de controle aqui são os nossos WIs, né? Então eu vou ter que ter a derivada parcial do meu lagrangiano em relação a cada um dos WIs tem que ser igual a zero. E eu tenho que ter a derivada parcial do meu lagrangiano em relação a lambda também igual a zero. Eu não vou me estender muito na demonstração, né? De fato não vou estender nada, né, na demonstração dessas condições de primeira ordem, mas vocês podem testar, então, deriva lambda em relação a qualquer WI, tá? O lagrangiano em relação a qualquer WI igual a zero, vocês vão obter essa condição aqui, tá? A rentabilidade para cada ativo K, a rentabilidade esperada do ativo K, dividido pelo desvio padrão da nossa carteira de ativos, menos, tá? Essa somatória aqui é uma expressão grande, eu acho que se vocês quiserem, vocês tentam refazer isso, tá? Enfim, essa expressão aqui tem que ser igual a zero, tá? E a outra condição é que quando eu derivo em relação a lambda, o nosso lagrangiano, evidentemente eu obtenho I igual a zero, eu obtenho a condição que a somatória dos WIs tem que ser igual a 1. Essas condições de primeira ordem podem ser expressas em termos matriciais, tá? Novamente, eu não vou me estender muito aqui na álgebra envolvida nisso, ela é bastante tediosa, mas basicamente elas podem ser expressas de acordo com essas duas expressões, agora em forma matricial, tá? Enfim, aqui essa letrinha aqui, que parece um gama, na verdade é um Y, né? É uma letra grega que eu estou usando para representar a matriz de covariância das rentabilidades dos ativos com risco, né? Lembrem que o ativo livre de risco não está nessa matriz aqui, né? W é o vetor dos pesos, R barra é o vetor das rentabilidades esperadas, é a notação com a qual a gente está acostumado, tá certo? E esse 1 em negrito aqui é um vetor, né, com N componentes, todos eles iguais a 1. Tá? Então isso daqui é exatamente, tá, a mesma expressão que a derivada aqui na forma de somatório, ela fica um pouquinho mais enxuta, tá? E essa expressão pode ser resolvida, né, para W, que é o que a gente quer resolver, usando álgebra matricial. Mas é uma resolução muito trabalhosa, muito tediosa, tá? E eu vou pular ela aqui para vocês e vou apenas anunciar. Se vocês resolverem essa expressão para W, vocês vão chegar, tá, a esse resultado aqui, tá? O peso, a minha carteira de risco ótimo, tá? Ela vai ser uma carteira cujos pesos, né, de cada um dos componentes, o vetor de peso dos componentes é obtido com essa expressão aqui, né? Meu vetor de pesos na minha carteira ótima vai ser o inverso da minha matriz de covariância vezes, tá? Um vetor que é a diferença entre a rentabilidade esperada de cada um dos ativos menos o ativo livre de risco, tá? Dividido, tá, pelo vetor linha vezes o inverso da minha matriz de covariância, que multiplica esse mesmo vetor, né, a diferença entre as rentabilidades esperadas de cada um dos ativos menos a rentabilidade do ativo livre de risco. Eu vou usar essa expressão aqui para ilustrar, né, como a gente encontra numericamente a carteira ótima. Tá? Vocês não precisam decorar essa expressão,
Vocês sempre podem tomar nota, né, e consultar essa nota. Tá? Eu não sei de cabeça essa expressão, normalmente eu não consigo lembrar de cabeça. Não é tão difícil de lembrar assim, mas eu não sou um fã de decorar as coisas e acabei não memorizando. Tá? Então, vocês sempre podem, né, colocar uma notinha, assim, uma colinha na prática, digamos assim, né, para usar essa expressão aqui. Eu não vou cobrar que vocês memorizem essa expressão. Em notação matricial, tá? Essa expressão aqui está dizendo o peso do ativo K vai ser dado por essa expressão aqui. É só pegar o que tem aqui em cima, né, e transferir em notação matricial. Aqui eu tenho um componente do vetor W, né, o componente, o késimo componente. Tá? E aqui eu tenho um vetor que tem todos os componentes. Como tanto o R quanto o Excel permitem que a gente faça álgebra matricial, essa expressão aqui é mais útil para a gente na hora de fazer contas do que essa aqui, na verdade, tá? Mas para vocês visualizarem o resultado, se vocês quiserem, né, se debruçar sobre esse resultado algébrico, às vezes é interessante, né, ver o significado de cada um dos componentes do vetor WK usando essa expressão aqui embaixo. Bem, no nosso próximo vídeo, nos nossos 2 próximos vídeos, nós vamos aplicar essa expressão efetivamente para encontrar, né, uma carteira de risco ótimo num exemplo hipotético, que é o exemplo com o qual a gente já vem trabalhando. Mas antes de trabalhar esses exemplos, tá? Eu queria ressaltar para vocês que, na verdade, essa carteira aqui ela vai ter uma propriedade interessante, né? A forma como que ela se relaciona com todos os outros ativos com risco tem uma propriedade interessante, né? Que vai ser importante para a gente derivar a chamada fórmula do modelo CAPM. Então o restante desse vídeo eu vou dedicar a derivar essa propriedade interessante, e essa propriedade interessante é mais facilmente, né, derivada quando a gente assume que já encontrou a carteira ótima e vê o que acontece da relação dessa carteira ótima com de qualquer outro ativo que tenha uma participação de qualquer outro ativo, de fato, né, no nosso mercado financeiro, que não seja o ativo, é claro, o ativo livre de risco. Então, para derivar essa propriedade, tá, vamos primeiro fazer uma análise gráfica e daí a gente vai chegar a um resultado bem interessante. Tá? Então, assuma que essa curvinha azul seja a nossa fronteira de variância mínima, essa carteira M seja a nossa carteira ótima, a gente já aplicou aquela conta que a gente já sabe agora como fazer, chegou a essa carteira ótima, né, a carteira com o maior índice de Sharpe possível, tá? E eu tenho aqui um possível ativo dessa economia. Ele pode ser um ativo com risco ou pode ser uma carteira composta exclusivamente por ativos com risco, né? Ela não pode ser contaminada pelo ativo livre de risco. Então, uma carteira composta exclusivamente com ativos com risco, né? Ou um ativo isolado, tanto faz, né? O que vai acontecer se eu combinar esse ativo aqui, que eu estou chamando de I, com a nossa carteira ótima, a nossa carteira M? Bom, a gente já viu, né, várias vezes agora, né, que quando eu combino 2 ativos, tá, as combinações entre rentabilidade esperada e variância que eu obtenho, elas vão estar sobre, né, uma hipérbole, né, que passa pelos 2 pontos representando as combinações entre rentabilidade esperada e desvio padrão de cada um desses 2 ativos. A gente já viu isso. 2, né? Como essa aqui é a nossa fronteira de variância mínima, eu sei que essa hipérbole ela tem que estar integralmente, né? Ela não pode estar em nenhum ponto, para ser mais exato, ela não pode estar em nenhum ponto à esquerda da nossa fronteira de variância mínima. Ela pode tocar na fronteira de variância mínima e ela vai ter alguns pontos à direita dessa fronteira de variância mínima. Onde ela tem que tocar a fronteira de variância mínima? Bom, exatamente onde onde essa hipérbole ela passa pelo ponto correspondente à nossa carteira ótima. A nossa carteira ótima necessariamente está sobre a fronteira de variância mínima. Isso quer dizer que eu vou ter uma hipérbole que tem que passar pelo ponto correspondente à carteira I, tem que passar pelo ponto correspondente à nossa fronteira de variância mínima e nunca pode estar à esquerda da nossa fronteira de variância mínima. Então, necessariamente, essa hipérbole que representa as combinações entre a carteira I e a nossa carteira M, ela vai tangenciar, como nesse gráfico aqui, tá, a nossa fronteira de variância mínima, tá,
no ponto que representa exatamente a nossa carteira M. Tá? E eu vou usar então esse resultado aqui. Tá? No ponto que representa a carteira M, né, é o ponto em que eu estou combinando a carteira I com a carteira M, dando um peso de 100% para a carteira M. Né? Então eu estou exatamente com a carteira M, eu estou sobre a minha carteira M, a minha curva em cor de laranja, né, que é as combinações de rentabilidade esperada e desvio padrão que eu obtenho quando combino a carteira I e a carteira M, tá? Ela tem que coincidir com a minha fronteira de variância mínima. Então aqui eu tenho um ponto de contato entre essas duas curvas. Fora desse ponto aqui, a minha curva em laranja tem que estar não à esquerda da minha fronteira de variância mínima. A única forma de compatibilizar esses dois resultados é dizer que nesse ponto aqui, tá, as duas curvas são tangentes. Tá? Bom, vamos chamar de alfa aqui, tá? O peso que eu dei, tá? Nessas carteiras representadas por essa curva em cor de laranja, a nossa carteira aí, tá? Então, sobre essa curva em cor de laranja, eu tenho carteiras de ativos que dão peso alfa para a carteira I e 1 menos alfa para a carteira M. Né? Aqui, então, à direita de RI, aqui nessa região, o meu alfa aqui é maior do que 1 menos alfa é menor do que 1. Eu estou vendendo a descoberto, né, a nossa carteira M para comprar mais a carteira I. Tá? Nessa região, entre o ponto correspondente à combinação de rentabilidade e desvio padrão da carteira I e o ponto correspondente, né, a combinação entre rentabilidade esperada e desvio padrão da carteira M, eu tenho, né, alfa entre 0 e 1, né, portanto eu estou investindo simultaneamente na carteira M uma parte e uma parte na carteira I, e nessa região aqui em que eu estou abaixo, né, do ponto correspondente à combinação entre rentabilidade esperada da carteira M e desvio padrão da carteira M, nessa região eu estou vendendo a descoberto a carteira I para comprar mais a carteira M, mais do que toda a minha riqueza na carteira M, digamos assim, mais do que 100%, né, do valor da minha carteira em ativos com risco na carteira M. Nessa região aqui eu estou combinando as duas, mas eu estou assumindo a possibilidade de vender descoberto, então eu posso fazer tudo isso. Bem, qual que então vai ser a rentabilidade esperada, né, de cada um dos pontos nessa curva em cor de laranja? Bom, dado que eu estou investindo alfa na carteira I e 1 menos alfa na carteira M, né, a rentabilidade esperada em qualquer ponto nessa curva de cor de laranja, a gente pode notar dessa maneira, né, R subscrito alfa barra é igual a alfa RI mais 1 menos alfa RM. A média ponderada, né, entre a rentabilidade esperada da carteira ou do ativo I e a rentabilidade esperada da carteira ótima M. Né, ponderada pelo quê? Pelos pesos que eu estou dando a cada um desses ativos, né, na minha carteira final. Tá? E qual que vai ser o desvio padrão? Bom, vai ser alfa ao quadrado, sigma I ao quadrado, né, alfa ao quadrado vezes a variância do ativo I, mais 1 menos alfa ao quadrado vezes a variância da carteira M, mais 2 vezes alfa vezes 1 menos alfa vezes a covariância entre o ativo I e a carteira M. Se eu quiser o desvio padrão, eu tiro a raiz quadrada disso aqui e tenho o desvio padrão da nossa carteira alfa. Tá? Pois bem, isso significa que o gráfico da nossa curva em cor de laranja aqui, de fato, é um gráfico paramétrico, né, no qual os valores de y e de x, né, do que eu estou representando no eixo vertical ou no eixo horizontal, estão variando de acordo com o parâmetro alfa. Né? E, portanto, a inclinação dessa curva aqui, tá, ela é dada pela razão entre a derivada de R alfa em relação a alfa e a derivada de sigma alfa em relação a alfa. No nosso ponto de tangência, tá? Quem que é alfa? Alfa é igual a zero. Então, se eu quiser calcular, tá, a inclinação dessa curva em cor de laranja no nosso ponto de tangência, eu tenho que calcular isso aqui, né, a derivada de R, essa razão entre a derivada de R alfa em relação a alfa e a derivada de sigma alfa em relação a alfa, no ponto em que alfa é igual a zero. Né? E eu vou ter que igualar isso à inclinação da nossa curva em azul. Mas a inclinação da nossa curva em azul, né, ela vai ser, né, entre outras coisas, igual à inclinação da linha reta, né, que une a nossa carteira ótima com o ativo de risco. Isso daqui é uma propriedade da minha carteira ótima, né? E, portanto, ela vai ser igual a
R barra M menos RF dividido por sigma M, tá? Então vamos explorar, tá, esse resultado aqui e ver se a gente consegue tirar alguma conclusão disso. Então primeiro vamos expandir essa derivada aqui, né, a derivada de R alfa em relação a alfa, dividido pela derivada de sigma alfa em relação a alfa, tá? Então é essa derivada que está sendo colocada aqui, né? Vamos fazer então primeiro calcular a derivada do numerador, tá? A derivada do numerador é a derivada de, então a derivada de R barra alfa em relação a alfa é igual, né, a RI menos Rn, simplesmente, né? E a derivada de sigma alfa? Não fiquem preocupados, vai estar mais bonitinho daqui a pouco, tá no slide, né? Eu só quero derivar com vocês passo a passo, tá? Já, dado que não é uma conta muito difícil de fazer, eu acho que vale a pena fazer, né? O denominador, então, dessa expressão, a derivada de sigma alfa em relação a alfa. Bom, sigma alfa é a raiz quadrada de alfa sigma i ao quadrado, mais 1 menos alfa ao quadrado, sigma m ao quadrado, mais 2 vezes alfa, 1 menos alfa, sigma i, sigma m, né? Então vamos derivar tudo isso. Para fazer essa derivada total aqui, eu vou usar a regra da cadeia, né? Primeiro eu vou derivar a função raiz quadrada em relação ao seu argumento, tá? A derivada de qualquer coisa elevado a meio, né? Da raiz quadrada de qualquer coisa é meio, vezes essa coisa elevado a meio menos 1, né? Essa coisa elevado a menos meio, que é o inverso, né, da raiz quadrada dessa coisa, né? O que é essa coisa aqui que eu quero que é a nossa raiz quadrada? É a raiz quadrada de alfa ao quadrado, sigma i ao quadrado, mais 1 menos alfa ao quadrado, sigma m ao quadrado, mais 2 vezes alfa, que multiplica 1 menos alfa, sigma IE. E, então, eu derivei, né, raiz quadrada de tudo isso que está aqui dentro, que é a variância da nossa carteira, na verdade, né? Eu derivei a raiz quadrada da variância em relação à variância, eu obtive isso. Agora preciso derivar a variância em relação a alfa, porque eu quero a derivada do nosso desvio padrão em relação a alfa e não em relação à variância. Então eu preciso multiplicar pela derivada do argumento dessa função raiz quadrada. Então eu vou ter aqui 2 vezes alfa sigma i ao quadrado, mais, de fato vai ficar no final menos, né? Menos 1 menos alfa sigma m ao quadrado, vezes 2, perdão, vamos voltar aqui, menos 2 vezes 1 menos alfa vezes sigma m ao quadrado. E aqui eu vou ter 2 vezes alfa vezes sigma im, que vai dar, quando eu derivo fica 2 vezes sigma im, menos 2 vezes alfa ao quadrado sigma m, quando eu derivo fica menos 4 alfa, né? Então, de fato, eu posso colocar isso aqui como sendo mais 2 vezes alfa, perdão, mais 2 vezes 1 menos 2 alfa, que multiplica sigma i m, né? Então, esse aqui eu tenho 2, 2, 2, né? Eu poderia colocar todos em evidência e cancelaria com esse meio que está multiplicando, né, previamente aqui. Então, eu posso cortar todos esses dois com esses carinhas aqui, tá? Então, aqui derivamos, chegamos às duas derivadas, tá? Mais elegantemente, agora eu vou colocar isso aqui tipografado bonitinho, né? Aqui estão as duas derivadas que a gente acabou de concluir, né? Então, o que eu quero calcular então é a razão
entre a derivada de RA em relação a alfa e a derivada de sigma A em relação a alfa, mas eu quero calcular isso no ponto em que alfa é igual a zero, né? Então, se eu calcular esse termo aqui no ponto em que alfa é igual a zero, tá? Isso daqui continua sendo RI menos RM, né? E se eu calcular isso aqui no ponto em que alfa é igual a zero, o que vai acontecer? Isso aqui desaparece, esse menos alfa desaparece, que é zero, né? Esse menos duas vezes alfa desaparece também. Aqui embaixo desaparece esse alfa ao quadrado, que multiplica sigma i. Desaparece esse menos alfa aqui, portanto fica 1 vezes sigma m ao quadrado. E desaparece esse 2 alfa vezes alfa, 1 menos alfa, né? De tal maneira que se eu calculo isso daqui em alfa igual a zero, eu vou ficar com, em cima, eu vou ficar com sigma im menos sigma m ao quadrado. E embaixo eu vou ficar simplesmente com raiz de sigma m ao quadrado, que é sigma m. Ok? Então, se eu calcular, tá, a razão, essa razão, né, DRA0, DRA sobre DR alfa sobre D alfa, né, e D sigma A D alfa, tá, no ponto igual a zero, eu vou ficar com RI menos RM dividido por essa expressão aqui, sigma im menos sigma m ao quadrado, né? Ou seja, eu vou ficar com esse valor aqui. Esse valor aqui a gente quer igualar com a inclinação da nossa curva em azul lá, daquele gráfico anterior, né? E essa inclinação aqui é Rm menos Rf sobre sigma m, né? Então, esse valor aqui eu quero igualar com, deixa eu ver se eu consigo apagar aqui, tá? Esse aqui eu vou querer igualar, né, a Rm menos Rf sobre sigma m. No meu ponto ótimo, isso daqui tem que estar acontecendo, tá? Isso quer dizer, então, que isso daqui tem que ser verdadeiro. Qualquer que seja a carteira RI, isso aqui tem que ser verdadeiro, tá? Então, vamos explorar um pouquinho esse resultado. Tá? Aqui está, com o mesmo resultado reproduzido. Vamos multiplicar essa igualdade em cruz, né? E apenas inverter aqui os lados dessa igualdade também, vai ficar mais fácil para a gente. Eu vou ficar, aliás, em cruz não, eu vou passar essa fração que está dividindo aqui para o outro lado, multiplicando, né, e inverter os lados. Então, eu vou ficar com RI menos RM é igual. Bom, eu vou multiplicar Rm menos Rf primeiro por sigma im dividido por sigma m, que vai ficar Rm menos Rf que multiplica sigma im dividido por sigma m, eu tenho sigma m aqui e aqui, né? Então fica sigma m ao quadrado. E agora eu vou multiplicar Rm menos Rf por sigma m ao quadrado dividido por sigma m, ou seja, por sigma m, dividindo por sigma m vai desaparecer tudo, né? Então vai ficar, só que tem um sinal de menos aqui, então vai ficar menos Rm mais Rf. Então esse menos Rm vai embora com esse menos Rm e eu vou ficar com a expressão Ri igual, só rearranjando, colocando o Rf aqui na frente, Rf, mais, também rearranjando, colocando nessa fração na frente do termo entre parênteses, sigma im dividido por sigma m ao quadrado, que multiplica Rm menos Rf. Tá? Bom, vamos deixar isso daqui um pouquinho mais bonitinho, né? Usar, tá? Como ele é apresentado no slide de uma maneira mais elegante, né? Então tá aqui, tá?
o resultado que a gente acabou de derivar, né? Tá? Esse termo aqui, sigma im sobre sigma m ao quadrado, é conhecido como beta, beta do ativo i, né? E essa relação aqui é uma relação muito importante, né? Usada no chamado modelo CAPM, mas basicamente eu estou dizendo o seguinte: quando nesse modelo de carteira ótima, né, no qual eu tenho um ativo livre de risco, combinado com uma carteira de ativos com risco, né? A carteira ótima de ativos com risco é tal que, tá? Qualquer ativo com risco, tá, vai se relacionar com essa carteira ótima de acordo com essa relação aqui, né? A rentabilidade de qualquer carteira é a rentabilidade do ativo livre de risco, mais, tá? O que é isso RM menos RF? É o prêmio de risco da nossa carteira ótima, né? Quanto que ela está pagando de rentabilidade em excesso, né? A rentabilidade do ativo livre de risco, tá? E isso aqui, para calcular a rentabilidade da carteira aí, eu vou somar a rentabilidade do ativo livre de risco, tá? O prêmio de risco da carteira ótima vezes esse coeficiente chamado de beta-i. Né? Notem que, por que ele é chamado de beta-i? Né? Porque se eu fizer uma regressão linear, né, entre a rentabilidade da carteira I e a rentabilidade da carteira de mercado, tá? O coeficiente dessa regressão linear vai ser exatamente igual a esse beta-i. Né? E como usualmente esse coeficiente ele é notado com a letra beta, eu acho que por isso ficou o termo beta-i. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: eu tenho uma relação específica, né? Quando eu achei minha carteira ótima, RM, tá? O prêmio de risco de qualquer ativo de mercado é o prêmio de risco da nossa carteira ótima multiplicado por esse coeficiente beta-i aqui, tá? Esse resultado a gente vai retomar mais para frente no modelo CAPM. Mas no momento, tá? Eu vou parar aqui a nossa discussão, tá? Então, o que nós chegamos? A que resultados nós chegamos nessa discussão? Primeiro, né, no caso geral, em que eu não afirmo a existência de um ativo livre de risco, né, eu não posso dizer muito sobre a escolha, a composição da carteira de cada investidor individual. Essa carteira vai estar sobre a nossa fronteira de variância mínima, de fato vai estar sobre a nossa fronteira eficiente, mas em que ponto da fronteira eficiente essa carteira vai se localizar, eu não sei, né? E eu sequer sei se os agentes estão de acordo, né, sobre qual é a fronteira eficiente. Mas, se eu supuser, primeiro, que os agentes estejam de acordo sobre qual seja a fronteira eficiente, B, que os agentes eles têm função de utilidade média variância, e C, que existe um ativo livre de risco, tá? Então eu posso dizer que o problema, né, de composição da carteira de ativos de todos os agentes pode ser decomposto em duas partes. A primeira parte é quanto eu invisto no ativo livre de risco e quanto eu invisto nos ativos com risco. Essa primeira parte vai depender das preferências de cada ativo. A segunda parte é como eu devo compor a minha carteira de ativos com risco. Nesse contexto, eu posso dizer que todos os investidores vão compor a carteira de ativos com risco com os mesmos pesos. Eles vão escolher a mesma carteira de ativos com risco, né? E daí a nossa ideia de um teorema da separação. Nós vimos como calcular essa carteira de ativos com risco, né? Aqui está a fórmula desse cálculo, tá? Não precisa decorar, mas qualquer coisa retoma essa fórmula, né, para calcular, tá certo? E nós vimos que determinada essa carteira ótima, né, que a gente estava chamando de carteira M, tá? Essa carteira guarda uma relação com todos os ativos de risco da economia, que é dado pela expressão que a gente acabou de derivar, que é essa expressão aqui, né? O prêmio de risco, ou seja, a diferença entre a rentabilidade do ativo livre de risco e a rentabilidade de cada ativo, tá certo? É igual ao prêmio de risco da nossa carteira ótima multiplicada pelo chamado beta desse ativo, né? E é isso, tá? Então eu paro por aqui esse vídeo. Os próximos 2 vídeos nós vamos aplicar o cálculo da carteira ótima, né, para o nosso exemplo numérico, tá? E depois disso, feito isso, a gente passa a expor o famoso modelo CAPM. Então é isso, até o próximo vídeo.